Olá, olá, olá! Como estamos? E a live hoje é muito especial, pelo menos pra mim ela é muito especial. Espero que seja pra vocês também, tá? Então, pra gente poder começar, eu quero falar sobre um assunto que que muita gente me pergunta. Porque, como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou da área da fisioterapia e eu trabalho com reabilitação. Hoje eu quero contar pra vocês como é que eu fui parar na podologia e pra vocês poderem ver o quanto eu me identifico com vocês, tá? Quando eu me formei, né? Eu me formei em 2008, já vai fazer 12 anos formada, né? Em dezembro de 2008 eu me formei. Eu posso dizer assim que durante todo o meu período de faculdade eu estudei. Na verdade, assim, eu sempre tive muita afinidade com anatomia desde quando eu entrei na faculdade. Então, no meu primeiro ano, meu segundo ano, eu sempre fui monitora de anatomia. Eu sempre, então, estava dentro do laboratório, eu estava lá para realmente estar com as pessoas e para eu poder ensinar aquilo que eu já tinha aprendido. E toda vez que a gente ensina, né, a gente reafirma aquilo que a gente faz, né? É muito legal isso. E dentro do laboratório de anatomia, eu me identifiquei muito com a parte muscular e eu sempre gostei disso, né? Então, durante 4 anos, dos meus 4 anos de faculdade, eu fui monitora. Eu ajudei as outras turmas que estavam antes de mim, né? Porque eu estava no período da manhã, né? Então, eu ajudava o pessoal da noite, que entrava meio ano depois de mim. E aí eu ia revendo toda a matéria de anatomia, então eu gostava muito disso. Quando eu cheguei no último ano, eu tive uma proposta de uma das minhas professoras da fisioterapia para que eu pudesse fazer um TCC voltado para a manipulação intrínseca da musculatura do pé. E eu falei, putz, vou fazer, e era mais voltado para pacientes neurológicos. Eu falei, putz, eu vou fazer um TCC de neuro, eu nem curto paciente neurológico e tudo mais. Mas assim, honestamente, era aquilo que eu realmente gostava. No final das contas, eu acabei me identificando tanto com pés na situação toda, que eu falei, putz, que máquina que é isso, né? Como o pé é uma máquina, como a gente consegue fazer coisas absurdas com o pé, como é uma coisa fantástica, né, o que a gente consegue fazer com os pés. E eu comecei a me descobrir. Na época eu tinha 21 anos, exatamente 21 anos. E eu fiquei muito feliz com toda a situação, assim, sabe, de poder fazer meu TCC, poder concluir a minha faculdade fazendo um TCC sobre a manipulação. O tema do meu TCC era... Nossa, peraí que era comprido. Era manipulação da musculatura intrínseca do pé em portadores de lesão encefálica adquirida. Grande, né? Imagina em inglês. Como é que é? Intrinsic Muscle Fit Manipulation in Carriers of Acquired Brain Injury. O que aconteceu? Por que eu falei isso em inglês pra vocês? Eu fui uma das primeiras pessoas dentro da faculdade a ter a oportunidade, né? Porque a minha orientadora de faculdade, essa parte toda em inglês, o que aconteceu? A minha professora, a minha orientadora de TCC virou pra mim e falou assim: olha, Natália, agora que o teu TCC tá pronto, agora que tá tudo ok, o importante é que você possa entregar e mostrar esse trabalho para outras pessoas do país, para outros congressos, enfim. E aí, turma, eu simplesmente não pensei pequeno, não. Porque se tem uma coisa na minha vida que eu nunca tive, é medo, sabia? Nunca tive medo de ser julgada, por isso que eu tô aqui, ó, mostrando a minha carinha aqui pra vocês. Então, assim, eu nunca tive medo de arriscar, eu nunca tive medo do não. Porque o não eu já tenho. Pra todas as coisas na minha vida eu já tenho não. O máximo que vai acontecer é eu pedir e vir o sim. E aí, o que eu fiz? Eu fiz meu TCC. E eu, tinha levado já alguns outros congressos, eu já tinha ido até a UFSCar com o meu TCC, e eu resolvi arriscar. Eu falei, eu vou mandar meu TCC para um congresso na Itália.
para eu poder mostrar a simplicidade de uma manipulação intrínseca de pé e mostrar como é fácil a gente trabalhar com pés no Brasil. Mandei meu TCC, mandei uma sugestão para eles, falei para eles que eu queria me apresentar na Sociedade Internacional de Pesquisa em Marcha e Postura. Olha que abusada. Eu tinha 22 anos. Então, assim, turma, o máximo que a gente tem é o não. O máximo que ia acontecer naquele momento é simplesmente eu chegar e falar assim, cara, não rolou. E não ia rolar. Eu tava com 22 anos na época. Eu tava fazendo a minha residência em clínica geral, fisioterapia clínica. Eu sempre gostei da clínica, eu sempre gostei de trabalhar com isso. Então, assim, isso foi no ano de, deixa eu me lembrar, 2009. Porque em 2008, meu último ano de faculdade, logo quando eu me formei, foi essa transição. Quando eu fui pra Itália em 2009, eu conheci a podoposturologia na Università di Bologna. Então, assim, eu aprendi um pouquinho de italiano, assim, só pra não morrer de fome, mas basicamente o que a gente falava lá era inglês. Então eu passei alguns dias, né, vários dias na realidade, foi quase um mês na Universidade de Bolonha, estudando podoposturologia. Eu fui aceita no congresso e eu fui mostrar o meu trabalho para os gringos. Então eu cheguei lá, olha só o meu trabalho e como é que foi, gente. Se liga. Peguei uma toalha de rosto, pegava o pé da pessoa, ela pisava em cima da toalha de rosto, eu apertava o pé da pessoa e eu puxava a toalha de rosto. Apertava o pé da pessoa, puxava a toalha de rosto. Apertava o pé da pessoa, puxava a toalha de rosto. Isso com o pé apoiado no chão, tá? Só pra vocês terem ideia. E numa dessa, eu conseguia melhorar a distribuição de carga, de peso. Por quê? Porque eu aumentava a área, porque eu relaxava a musculatura que estava tensa do pé. Eu comecei a perceber que eu pude mudar o equilíbrio da pessoa. Meu trabalho foi sobre isso, foi sobre a mudança de equilíbrio através de uma simples manipulação do pé. Eu comecei a falar, pô, o pé é muito louco, o pé é uma estrutura que, é uma vida atrás dessa estrutura, sabe? Então, o que eu comecei a perceber? Numa dessa, na podoposturologia, eu percebi o quanto eu conseguia trabalhar com as palmilhas posturais e eu poderia influenciar na postura do resto do corpo através das palmilhas posturais. Eu tinha visto no ano anterior, nas Olimpíadas de Pequim, na época, em 2008, pessoas, assim, atletas, principalmente no vôlei de praia, porque eu jogava vôlei quando era mais, não parece, eu tenho 1,82 m, mentira, tenho 1,60 m. E eu era levantadora quando mais nova, assim, na adolescência, eu sempre gostei muito de vôlei. Mas só passava isso aqui, ó, da rede. Não conseguia fazer nada. Então, assim, eu era uma levantadora fake, porque eu não conseguia pular no bloqueio, jamais. Mas eu amava assistir vôlei. E eu assisti o vôlei nas Olimpíadas de 2008, eu comecei a ver umas pessoas os negócios pareciam uma tatuagem, sabe? Eu falei, gente, que coisa estranha esse negócio colorido. A pessoa faz uma tatuagem azul. O que leva a pessoa a fazer uma tatuagem que nem parece nada azul? Não faz sentido, né? E eu falei, putz, o que será que é isso? E aí, uns tempos depois, eu me lembro de uma reportagem que falava que era uma fita desenvolvida por um japonês e que esse japonês inventou essa fita para poder estabilizar articulação e músculo de atletas. Isso aqui, ó. Eu olhei e falei assim, eu posso usar isso? Posso. Saí da Itália, eu vim pro Brasil, fiquei um tempo no Brasil, ainda trabalhando com a podoposturologia, e eu falei, preciso fazer essa formação é muito doida, cara. Eu fui pros Estados Unidos e fiz a formação em kinésio com o Comitê Olímpico Americano. Cara, eu olhei aquilo e eu falei, é mentira que isso é capaz de tudo isso, sabe? Estabilizar músculo, chegar a alinhar osso, como isso é possível? Pensei comigo, falei, gente, que louco, isso não é possível. Sim, é possível. Deixa eu responder as perguntas, vou dar uma pausa aqui para poder responder
estas perguntas. Vamos ver. Deixa eu ver as perguntas aqui. A kinésio cura alguma podopatia ou é uma terapia auxiliar? Os dois. Dependendo do grau, eu uso como uma terapia auxiliar. Dependendo do grau, às vezes ela sozinha ela se resolve. Às vezes, por exemplo, eu sou pianista desde de criança, né? Eu toco piano desde os meus 4 anos de idade. Então eu tenho uma tendinite muito severa aqui no meu braço direito. Eu sei que eu toco piano, toda vez que eu toco, eu sento pra tocar piano, eu sei que vai doer no dia seguinte. Então eu já coloco uma kinésio e já resolve o meu problema, eu não tenho mais dor, tá? Como também, às vezes pode ser uma terapia auxiliar, dependendo do que você faça, a kinésio ela ajuda e segura o seu tratamento por mais tempo, tá certo? Deixa eu ver aqui, que mais de pergunta, Minha filha tem 12 anos e sente muitas dores nos pés. Alguma dica? Ela precisa passar por uma avaliação e tem que entender o porquê que essa dor está acontecendo, tá? Não é comum com 12 anos sentir tantas dores nos pés. Ela pode ter algum tipo de padrão de pé plano ou pé cavo que está realmente atrapalhando o desenvolvimento dela, entendeu? Que tem um paciente com úlcera plantar. Você tem alguma orientação? Úlcera plantar, laser e palmilha, galera. Laser e palmilha, e só. Por quê? Porque a gente não pode aplicar a kinésio em cima de uma ferida aberta, tá? Porque a kinésio, ela ativa a circulação. Então, se ela aumenta o processo de circulação, é um problema se a gente colocar a kinésio em cima de uma úlcera ou de uma ferida aberta ou de um processo infeccioso, tá? Não pode. Então, úlcera plantar, eu tenho uma única dica: palmilha e laser. É a melhor coisa pra você. Por quê? A palmilha vai afastar o contato da úlcera direto com o sapato e o laser vai fechar mais rápido, né? Em menos tempo, o processo da úlcera, entendeu? Então, dessa forma você consegue tratar mais rápido. Então, retomando a história, eu parei do dia que eu fiz o curso de kinésio lá nos Estados Unidos. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, que coisa louca, uma fitinha de elástica, uma fita que, meu, putz, que é isso aqui? Trata tudo isso? Será que trata mesmo? Eu saí de lá super desconfiada. Enfim, comprei uma caixa, pensa uma caixa. Veio de container pro Brasil. Foi a primeira vez que eu quebrei, né, na vida. Porque, o que aconteceu? Eu fiz essa formação no centro-oeste americano e foi numa época muito fria. O que aconteceu com a fita? Na hora que eu cheguei num país tropical, onde, pelo menos, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, o mais fresquinho, tá? Mais fresquinho é 30 graus, tá? Opa, escapou. E nosso inverno aqui é de 22 graus. A maioria da parte do interior de São Paulo. O que aconteceu, gente? É lógico que eu vendi a fita, porque eu vendi igual água. Foi assim, vendi a caixa inteira na hora que eu cheguei no Brasil. Nossa, vendi tudo. E é lógico que descolava e descolava. O que aconteceu? Eu tive que devolver o dinheiro de todo mundo, porque a fita não prestava aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos era maravilhosa. O que aconteceu? Eles adaptaram a fita para o americano e não funcionava no calor tropical do Brasil. Não dava certo. Eu olhei aquilo e falei assim, meu, o que eu vou fazer? Na época a gente não tinha opção, tá? Pra quem não sabe, Kinésio Tape é a marca original, tá? É a marca que foi lá do Kenzo Case, o cara que inventou a técnica, tá? Foi o cara que eu aprendi. Então o cara tem uma marca de fita que se chama Kinésio Tape, tá? É igual a gente fala Gillette, é igual a gente fala chiclete, essas coisas, tá? Por favor, atende aí. E tô tocando o telefone. Então, imagina a minha situação. Visualiza a minha situação. O que aconteceu? Eu tive que devolver todo o dinheiro de todo mundo e eu fiquei sem fita. E eu morri com uma caixa de fita que não prestava. Eu até esses dias atrás eu ainda tinha
um rolo de... eu joguei fora esses dias, porque não prestava. Enfim. Hoje existem inúmeras marcas de fita, hoje existem inúmeras coisas assim, a gente trabalha no mercado, mas hoje, pra vocês poderem ter ideia, a que eu realmente uso é essa aqui, ó, é a T-Max, tá? Porque foi a que melhor funcionou pra mim hoje, melhor custo-benefício, enfim, foi algo que me supriu. Mas depois de rodar muito, sabe? Então assim, eu passei pela Kate Tape, eu passei por um monte de marcas, assim, inúmeras marcas, e marcas assim, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, e que não funcionaram pra mim. Como também teve marca que eu passei que não... era muito cara. Teve marca que eu passei que foi... Uma vez eu tava num congresso da fisioterapia, né? Num congresso de pilates. Pra quem não sabe, eu trabalho com pilates porque é a técnica que funciona pra mim. Eu vou chegar nessa parte da história. Mas eu tava num congresso e eu descobri uma marca alemã muito boa. Mas a fita era muito cara. Uma fita dessa custava R$95. É muito caro. Então assim, como que a gente indica na realidade uma marca? Cara, quando a gente vai... testando, tá? Tá vendo esses relatos aqui, ó? Comprei uma X, paguei o rim e ficou um dia. Não ficou um dia. É assim mesmo. E é assim que vocês acham. O que vocês acham da fita Dux? Não conheço, Karen, não conheço. Hoje a gente tem muita fita no mercado. E assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tem fita de tudo quanto é jeito, sabe? Então assim, tem fita de tudo quanto... Depende do que? Quanto você quer pagar, entendeu? Tem fita porcaria que é boa. Tem fita que você paga um pouco mais caro, mas que meu, é espetacular e funciona. Então essa foi o melhor custo-benefício, ó, T-Max. Não ganho nada da T-Max pra fazer propaganda pra eles. É simplesmente porque eu gosto e porque funcionou pra mim, fez sentido, sabe? Então... vamos lá, a Janete fez uma pergunta aqui, ó. Qualquer pessoa pode fazer a colocação da kinésio? Janete, muita gente... quando eu fui para os Estados Unidos, né, eu achei engraçado porque você ia na farmácia, você achava isso daqui. Você comprova, por exemplo, na CVS, no Walgreens, são farmácias que eu falo que são playgrounds para brasileiros, né? Porque tem muita coisa lá que a gente compra, maquiagem, tudo barato, gente, barato. Vai lá que compra, é barato. Aí o que acontece? Você chega lá, você compra uma dessa aqui em qualquer lugar, em qualquer farmácia americana. E aí você entra no YouTube e vai tentar fazer igual. Fica uma merda, tá? Fica uma merda. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque ela é muito fácil de aplicar e qualquer um pode aplicar. Pode aplicar, sim. E aí o que acontece? Como qualquer um pode aplicar, é fácil de aplicar, a galera fica enlouquecida e vai no YouTube ver. Funciona? Claro que não. Triplica a dor. Porque se fosse fácil, se fosse tão simples assim, não tinha curso. Concorda comigo? Ia ser um band-aid. A gente ia colar o band-aid e aí ia ficar tudo bem. Entendeu? Não faz sentido isso, tá? E aí eu falei, puta, eu preciso fazer uma reviravolta aqui no negócio. Comecei a pesquisar as marcas. Eu fui fazer, ó, pra vocês terem ideia, a primeira marca que eu trabalhei foi a 3NS, que era uma coreana, era muito boa. Eu consegui comprar lá no Paraguai. E aí o dólar ficou caro, a fita ficou cara, eu não conseguia repassar pro meu paciente porque ficava muito caro pra mim. E aí, depois eu trabalhei com algumas outras fitas até achar a T-Max, e eu achei a T-Max no Mercado Livre, sabe? Então é assim que a gente trabalha mesmo, fazendo teste, acertando, errando, é desse jeito, tá? E aí funciona da seguinte forma: depois que eu vim pra cá, eu comecei a dar aula na pós-graduação da medicina e da fisioterapia. E, enfim, dei alguns módulos de anatomia palpatória, dei alguns módulos de kinésio também nessa turma. Meu, foi sensacional, eu adorei, fiquei 2 anos dando aula lá. E comecei a perceber que, bom, nesse período todo eu comecei a perceber que eu era osteopata já, então eu tinha feito a formação de fisioterapia, já tinha feito a minha formação em osteopatia, a formação completa, inclusive a osteopatia craniana. Para quem não sabe, a osteopatia é uma especialização da fisioterapia. Então eu tinha passado 4 anos da faculdade, mas desses 4 anos, no 3º ano eu entrei na osteopatia e fiquei 5 anos estudando osteopatia. No meio do processo, eu tinha conseguido meu primeiro emprego num convênio mesmo, sabe, trabalhando no convênio da fisioterapia, que é um porre, por sinal.
Eu chegava chorando todo dia em casa, falava pra minha mãe assim que eu ia ficar burra, porque não deixavam fazer nada. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu tava atendendo uma pessoa e tem um equipamento na fisioterapia que chama ultrassom. E o ultrassom precisa de um gel condutor, né? O gel tem que ser transparente, obrigatoriamente. E o moço que trabalhava lá na fisioterapia comigo e fazia... encheu de... como chama aquela pomada de dor? Diclofenaco. E o diclofenaco é branco. Eu cheguei e falei, porra, meu, por que você colocou diclofenaco? Não vai conduzir a onda do ultrassom pra onde tem que conduzir, né? Ele virou pra mim e falou assim, porque o ultrassom tá quebrado. Eu olhei aquilo e falei, não é isso que eu mereço pra minha vida, cara. Não é isso. Não é isso que eu mereço pra minha vida. Você acha tratar uma pessoa com um ultrassom quebrado? Você tá louco, eu não quero isso pra minha vida. Eu chegava chorando todos os dias. Até que eu fui extremamente abusada, né? Porque eu assisti uma matéria no Fantástico de uma professora que se chama Isabel Saco, que eu tive o imenso prazer de conhecer, uma pessoa maravilhosa. E ela fez uma matéria no Fantástico e eu já tinha vindo estudando pé, né? Naquela época eu já tava meio com a minha afinidade com pés, eu tava fazendo palmilha e tudo mais. E eu cheguei e falei, porra, meu, eu preciso muito aprender isso que a Isabel tá fazendo. Que ela fez uma matéria no Fantástico a respeito do estudo sobre crianças que usam sapatinhos de salto e crianças que não usam. Eu anotei o nome dela quando ela passou no Fantástico. Eu falo assim, foi Deus, né? Então eu anotei o nome dela e fui pesquisar na internet. E fui pesquisar pessoas que tinham que trabalhavam com biomecânica do movimento, porque era isso que eu queria estudar. Eu queria estudar pés. Eu tinha decidido isso pra mim. E eu achei uma professora na UFSCar que trabalhava, porque São Paulo ficava um pouco mais difícil pra mim, que era a Isabel, né? E ficava um pouco mais complicado. Era a USP, na realidade, em São Paulo. Então eu olhei aquilo e falei assim, ai, você é tão pretensiosa assim? Não, vamos pra UFSCar. Decidi ir pra UFSCar. Cheguei lá, conversei. Na verdade, assim, eu mandei uns 342 e-mails pra uma professora da UFSCar. Eu tinha 22 para 23 anos. Eu mandei um e-mail pra professora da UFSCar, mandei 2, mandei 3, mandei 4, fiz campanha de oração na igreja, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí ela chegou pra mim e falou assim, vem assistir uma aula minha. Um mês depois de eu encher o saco dela todos os dias, mandar e-mail pra ela todos os dias que eu queria aprender e blá 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 blá. E ela falou, vem assistir uma aula minha numa quinta-feira, assim, em São Carlos. São Carlos de Rio Preto, dá umas 2h30 mais ou menos. Catei o carro e ó, fui. Eu e minha mãe. E minha mãe é super parça, super companheira, não aguento, vamos, e foi comigo. Aí eu cheguei em São Carlos e fui assistir uma aula dela. Ela começou a falar sobre física. Ela começou a falar sobre vetores de força. Começou a falar sobre força, reação de força no solo. Lembra aquelas coisas que a gente aprendeu lá no colegial, 300 anos atrás? Aquilo começou a me embrulhar o estômago. Eu comecei a ver, falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que eu tô fazendo aqui? Tinha, tipo, umas 50 pessoas na turma dela, umas 50 pessoas na aula dela. E aí, tipo, eu cheguei, eu olhei aquilo e falei assim, meu, que diacho, onde diacho eu me meti? Ela pegou, ela deu de tarefa pra gente, pra semana seguinte, pra aula dela na semana seguinte, virou pra mim e falou assim, olha, galera, vocês vão ter que pegar um livro aqui. E era um livro do Nikolai Bernstein. Ele era o pai da biomecânica. É um livro que veio lá do russo, traduzido pro alemão, traduzido pro inglês, e ela pegou a versão em inglês e colocou lá no Xerox da faculdade e falou, vocês vão lá, pegam uma cópia do livro e vão ter que fazer um resumo pra mim em português e me trazer na próxima aula. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, ferrou, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, eu enchi tanto o saco dessa professora que o mínimo que eu posso fazer é mostrar pra ela o que eu sei fazer. E aí, beleza, fui lá, tirei Xerox, fiquei semana inteira estudando em cima, e eu trabalhava no convênio ainda, tava chorando ainda, porque tava uma merda, e eu aqui, ó, estudando, fiz todo o resumo do livro, na época eu já falava inglês, beijo Renatinho, beijo Lu, e eu já falava inglês, então eu falava, vou traduzir, fiz, encadernei bonitinho, levei pra ela na semana seguinte, entreguei pra ela, sabe quando você pega o livro assim, ó? Ela pegou assim, meu livro, fez assim, ó. Tá bom, pode sentar. E me entregou. Falei, filha de uma égua. Já naquela semana, tinha pelo menos 30 pessoas a menos. Já éramos 20.
no programa, eu tinha sido aceita no programa de aluna especial do mestrado lá da UFSCar. Cara, aquilo abriu as portas pra mim de um universo que eu não tinha noção. Com coisas tão simples, o quanto a gente podia mudar a vida dos corredores. Porque aí eu decidi, como programa, com um projeto de mestrado, estudar sobre os corredores de rua. A galera que corria na rua, fazia corrida. Então, estudar a diferença entre o pé calçado e o pé descalço. Então, sabe aquelas propagandas que a gente vê lá da Nike? Que a galera, porque vamos doar 300 pares de calçado pra galera lá da África. E aí a galera lá da África recebe os calçados e não consegue correr. E eu comecei a falar, mas por que será, né? Bom, nessa época, eu começava a rir, né, das coisas, porque me enfiaram em cada programa, sabe? E eu tava aprendendo, vambora. Na época eu tinha, seus 24 anos mais ou menos. Vambora. Fiz corrida de rua da Samsung, fiz São Silvestre, fiz muitas corridas em São Paulo. Fiz muitas corridas profissionais, corridas que valiam índice olímpico. Pude participar junto com o Comitê Olímpico Brasileiro de pesquisas dentro de programas de mestrado. Conheci a Isabel Sacco, que eu tinha visto naquela entrevista do Fantástico. Conheci o laboratório dela, achei uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Foi realmente, tudo muito caro. Então assim, tudo muito, pesquisa é algo realmente muito caro para o governo. Para os pesquisadores. Eu tive essa oportunidade que para mim foi gigantesca, e eu tive que sair de lá e falar, agora eu preciso trabalhar. Com 24 anos, eu falei, agora eu preciso botar a mão na massa. Resolvi abrir meu consultório, foi uma bosta, porque eu tinha cara de criança. Eu tenho 33 anos hoje, eu sei que eu tenho essa cara. Quantos anos vocês acham que eu tenho, assim? Quantos anos eu aparento? Por favor, coloquem de 25 a 28 no máximo, né? Por favor. E quando eu realmente comecei, era muito engraçado, porque a turma toda achava que eu era, um bebê. Como é que essa criança vai fazer alguma coisa comigo, né? Então, turma, eu fiquei muito... Era muito difícil eu trabalhar na época, porque eu tinha cara de criança. Ninguém acreditava que eu já tinha feito tudo isso que eu já tinha feito até os 24 anos. Ninguém dava nada pra mim. Ninguém, não queria pagar. E eu tipo, chegava pras pessoas e falava assim, deixa eu te atender, por favor, deixa eu te atender, entendeu? Então, assim, é foda, sabe? É foda. Então, assim, pra mim foi muito difícil o meu começo, porque as pessoas não me davam credibilidade. E, já tinha feito tudo isso, e eu tive uma oportunidade, que foi começar a dar curso de kinésio pra fisioterapia. E quando eu comecei a dar curso de kinésio pra fisioterapia, eu comecei a me movimentar. Depois eu saí do consultório, já tinha certeza que eu queria estudar movimento, eu queria atuar como movimento, eu não queria ficar de jaleco branco, maquiagem, salto alto, não combinava comigo, não fazia sentido. Então eu fui estudar o Pilates. E aí eu me encontrei, porque ali sim significava movimento. E Joseph Pilates, que foi o cara que realmente... o cara que inventou a técnica mesmo do Pilates, em 1914, ele dava muita ênfase aos pés. Ele dizia que o pé era a base de tudo, e a gente precisava trabalhar os pés como trabalhava o resto do corpo. E muitos fisioterapeutas esquecem de trabalhar os pés. Muitos fisioterapeutas e educadores físicos que trabalham com Pilates esquecem completamente e acham que o pé não serve pra nada. Muito pelo contrário, é a nossa estrutura, é a nossa base, sabe? E aí, assim, de verdade, quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu trabalhei durante um tempo com outra pessoa, né? Prestei serviço para outro fisioterapeuta. 2 anos depois, 3 anos depois, mais ou menos, eu decidi abrir meu próprio estúdio. Isso foi em 2013, mais ou menos, 2014. E eu abri o meu estúdio e tô até hoje com o meu estúdio. E dentro do meu estúdio, eu trabalho tudo em relação à postura. Então eu comecei com um trabalho voltado para o Pilates, voltado para os pés em relação ao Pilates, voltado para famílias posturais, e também trabalho com kinésio tape. Às vezes as pessoas se deslocavam de outros cantos da cidade só para fazer uma aplicação de kinésio comigo. E eu fazia com o maior prazer, eu fazia questão de
eu cobrava por aplicação, né? Hoje, por exemplo, uma aplicação minha custa R$50. Eu uso a minha fita, a pessoa não tem que gastar com nada mais. Se ela quiser comprar uma fita, ela compra uma fita e a minha aplicação passa a custar R$30. Então não é uma coisa muito absurda, não é uma coisa cara. E que a pessoa às vezes fecha o pacote, eu quero fazer 10 aplicações, porque toda vez antes do meu jogo eu quero vir aqui e quero fazer, não tem problema. Paga lá trezentão, compra um rolo de fita, que é o que compensa. E boa. E aí, gente, vai vendo. Vocês conhecem o professor Adão Neto? Coloca aqui, ó. Quero saber se vocês conhecem o Adão. Conhece o professor Adão Neto? Quero ver a resposta de vocês. Conhece o Adão? Quem conhece o Adão, levanta a mão assim. Eu! O Adão, ele é da minha cidade, né? Então, assim, eu saí numa revista aqui em São José do Rio Preto falando sobre palmilhas posturais. E o Adão viu essa revista e entrou em contato comigo. Ele chegou, falou: posso marcar uma reunião com você? Eu sou podólogo. Pode, claro, a gente senta, a gente conversa. Sempre fui muito aberta com todas as profissões e faço questão, assim, eu não tenho problema nenhum em abrir completamente a minha forma de trabalhar para outras pessoas, outros profissionais. Não tem problema nenhum com isso. Faço questão até, porque eu acho muito legal que a gente consegue equalizar muita coisa. E aí o professor Adão, aquele mala sem alça, e ele virou pra mim e falou assim, a gente conversou, todo formalzinho, né, com aquela franja bonita que ele tem assim, penteado de lado. E ele é maravilhoso, eu amo ele de paixão. Ele e a Jaque é sensacional, a Jaque é minha amiga. Eu mando mensagem pra ela todos os dias. E eu sou de São José do Rio Preto, Gleice, sou de São José do Rio Preto. E o Neto chegou pra mim, enfim, depois de muito tempo que a gente se conhecia, a gente já tinha feito uma parceria, a gente já tava trabalhando junto. Ele me mandava paciente com vários quadros esdrúxulos, aquelas coisas que eu, pra mim, gente, é engraçado. Vocês acreditam que eu tenho pavor daquelas coisas de sangue que vocês postam assim? Que esse negócio me dá até a palpitação. Sabe quando dá até um... Sabe, não rola. E aí ele me mandava umas coisas meio porcas, assim. Eu chegava pra ele e falava, mano, não é possível, cara, que você tá me mandando umas coisas dessa. O que você quer? Uma vez, até contei na live de ontem, ele me mandou uma úlcera desse tamanho, assim, em cada pé. Eu falei, Deus, o que você quer que eu faça com isso aqui? Eu posso fazer uma oração, uma corrente de oração aqui pra esse moço, porque o que eu vou fazer? Faz uma palmilha. Eu falei, tá bom, vou fazer um buraco na palmilha, que é o que eu tenho pra fazer. E é exatamente isso, entendeu? E aí a gente sempre trabalhou junto. Então eu sempre mandava paciente pra ele sempre mandava paciente pra mim, a gente sempre trabalhou junto. E um dia eu fiz um post que eu ia dar um curso sobre kinésio na fisioterapia. E a Jaque e ele chegaram pra mim e falavam assim, Nath, a gente pode sentar pra conversar sobre kinésio? Eu falei, claro, vamos trocar uma ideia aqui, demorou. Aí sentamos, aí a Jaque chegou pra mim e falou assim, ela e o Adão, como que faz pra aplicar se eu tiver um quadro, por exemplo, de onicocriptose? Eu falei, qual que é o seu objetivo? Esse. Eu falei, não, vamos abrir então essa prega unguial, não é isso? É isso mesmo que vocês falam, né? Esse nome difícil. Prega unguial, é isso? Eu falei, vamos abrir. Então fizemos uma técnica baseada em cima daquela teoria que eu aprendi lá nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Eu acho que eu comecei a trabalhar com o Neto faz uns 5 anos já. Não, uns 4 anos. Uns 4 anos. Eu tô há 6 com o estúdio, acho que uns 4 anos eu tô com o Neto. Já trabalhando com ele, já dessa troca, dessa brincadeira aí da gente trocar paciente, mandar um pro outro e ficar fazendo esse vucu-vucu todo. E aí, gente, olha só que legal, né? Eu tive uma experiência uma vez com um podóloga, eu falo isso aqui, ó, que acabou me machucando. Sabe quando ela pegou o palito, ela ficou lá cavucando até chegar no útero e resolveu, e me pariu assim, sabe? E eu fiquei com o dedo com a sensação que eu tava, que meu dedo tava latejando, eu não conseguia pôr o pé no chão. E quando eu comecei a trabalhar com o Neto, ele falou assim, olha, vai lá fazer uma consulta comigo, vai lá, cola lá. E eu fui com a Jaque, né? Acabei dando certo no horário com a Jaque. Eu suava frio. A Jaque precisou tirar todo o trauma. E aí eu comecei a perceber que a podologia não era tão ruim assim, não, viu? Não era ruim, não. Era maravilhoso. E ela conseguiu tirar a minha unha encravada numa boa. E eu não senti nada. Eu tava gelado, eu tava suando por todos os poros do meu corpo. O Neto sentado do meu lado, ele apontava o dedo e ria, aquele sacana.
E nessa foi uma das coisas que a gente sentou e conversou. Eu falei assim, mano, usa uma kinésio pra abrir essa porcaria desse negócio aqui do meu dedo, dessa prega unguial aqui que vocês estão falando aqui, ó, pelo amor de Deus. E ela falou, que jeito que eu faço isso? Eu catei, ela tinha uma kinésio lá, eu peguei a kinésio, cortei, fiz a técnica, fiz no meu próprio dedo, falei assim, assim, nossa, que sensacional! E aí isso rolou a química, começou a química aí, né? Aí a gente sentou, a gente mapeou, a gente listou todas as problemáticas. Então, dedos em garra, abertura de campo de unha, esporão de calcânio, joanete, fascite plantar, pé plano, pé cavo, tendinite de calcânio, metatarsalgia, neuroma de morto, a gente mapeou tudo. Eles chegaram pra mim e falaram assim, como que eu faço pra corrigir? Eu cheguei e falei, assim. E eu fui fazendo técnica por técnica, baseada na teoria que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos. Eles viram e falaram, nossa, Nath, a gente precisa fazer um curso disso. Eu falei, vamos fazer. E eu falei, cara, demorou, vamos fazer. Aí eu lembro que eu marquei meu curso logo no começo do ano passado. A Jaque marcou, a Jaque organizou, tal, juntou os amigos, né, que confiavam nela, que acreditavam no que ela falava que era bom. Eu falei, vamos embora, vamos fazer. Ninguém me conhecia, gente, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que eu fazia. Eu cheguei lá fuzilada pela podologia. Eu falei, meu Deus, eu não dormi a noite toda de ansiedade. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu cheguei e falei, vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer. E eu fiz a minha primeira turma e foi muito sensacional. Naquele momento eu percebi o quanto eu podia ajudar vocês e o quanto a fisioterapia fazia sentido também para a podologia e o quanto a podologia poderia agregar na minha vida de fisioterapia, entendeu? Porque eu chego pro Neto, hoje eu avalio, assim, ele me manda umas coisas cabelosas, sabe? Aquelas coisas absurdas. E ano passado eu também tive a oportunidade de substituir o Neto durante um mês no curso de podologia, no curso técnico, no Senac. Ele entrou de férias, estava lá na praia com a Jaqueline e eu labutando lá no lugar dele, aqui, ó. E foi uma delícia, porque eu fui super também julgada no primeiro momento, assim, a galera me olhou e falou, nossa, o que essa criança vai poder me ajudar? E, cara, a minha turma um mês depois estava ali avaliando plantigrafia e fazendo avaliação, que eu olhei e fiz assim. E eu olhei e falei, cara, putz, como isso é maravilhoso, como isso faz a diferença na vida das pessoas, como eu quero ajudar as pessoas. E aí surgiu o curso de kinésio podo. Surgiu por causa dessa pandemia, por causa dessa coisa muito louca que a gente tá passando, sabe? Olha lá, a parte foi... Gente, adorei a Bahia. Pensa num rolê. Saí de Rio Preto no sábado de manhã, cheguei na Bahia no sábado à noite, dei o curso no domingo e voltei pra Rio Preto no domingo à noite, ó. Vi a praia de longe. Nem comi aquele negócio lá, aquele chiclete de camarão lá da Bahia. Eu quero voltar pra Bahia pra poder conhecer a Bahia. E aí, gente, a gente programou esse curso de kinésio podo. E eu sei que eu não falei nada até agora, mas o meu intuito é que... E aí, ó, são 165 pessoas que estão aqui, que eu gostaria de coração de convidar vocês para conhecer esse método que é o kinésio podo. O kinésio podo, a gente está fazendo pela primeira vez a primeira semana kinésio podo. São 3 aulas e 2 lives tira dúvidas que vão acontecer entre os dias 27 e 31 de julho. Tá? E essa semana vai ser muito especial pra mim. Por quê? Porque eu tô preparando, e é por isso até que eu tô gravando, que eu tô nessa rotina. Eu tive Covid nas últimas 2 semanas e quis compensar fazendo live todos os dias pra vocês. A semana kinésio podo é uma semana preparada pra você começar a conhecer o que é o kinésio, pra você que... Galera que nunca teve contato com a kinésio, já na semana kinésio podo vai conseguir aprender algumas técnicas para poder aplicar já no consultório. E aí você vai ver se vai fazer sentido para você. E aí, para depois você poder entrar no nosso curso e poder aprender todas as técnicas. E por isso o curso online foi desenvolvido, para que se você realmente quer guardar ali os vídeos, se você quiser ter acesso aos vídeos de todas as técnicas, já está no curso online. Então, como uma turma tá lembrando aqui, ontem eu lancei uma campanha dizendo, sou terapeuta dos pés. Isso é uma hashtag, tá? É uma hashtag de basta. Chega de palhaçada, chega de vucu-vucu. Por quê? Turma, eu vejo que o podólogo é muito
visto por unhas, tá? E ninguém consegue muito entender a diferença do podólogo com manicure, o cliente final, eu digo, sabe? Até a Thalita, se estiver aqui ainda, vai poder falar. É muito triste isso pra profissão de vocês, vocês têm que ser valorizados. E chega de ser um tratador de unhas, bora ser #sou terapeuta de pés. Isso faz a diferença na vida de vocês. Vocês conseguirem tratar patologias que os seus clientes chegam até você e falam, meu, eu tô com muita dor no meu pé, eu preciso me tratar. E você chega, vem aqui que eu tenho uma fita que eu vou poder aplicar. E teu cliente vira pra você e fala assim, meu, acabou minha dor. Em 1 hora acabou minha dor. E no mesmo momento acabou minha dor. Pelo amor de Deus, chega, tá? Chega de ser um cuidador de unhas, um tratador de unhas. Bora ser #sou terapeuta de pés. Se vocês não se identificam como terapeuta de pés, quem sou eu para identificar vocês como terapeuta de pés? Eu como cliente final. Se eu chego lá no consultório de vocês, se eu chego lá no momento que vocês estão, poxa vida, vamos ser terapeuta de pés também. Bora ser terapeuta de pés. Bora mudar a vida dos teus pacientes. Bora começar a tratar patologias que você não tratava antes. Bora poder agregar valor e ganhar dinheiro com isso, galera. Sou terapeuta de pés. Eu quero que vocês tirem print, me marquem e coloca #sou terapeuta de pés. Bora lá pro print final da nossa live de hoje. Turma, 3, 2, 1, printa aí, ó. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um beijo, tamo junto, tchau.